Muito bem, vamos então continuar com o conceito de shell. Dessa vez a gente vai explorar um pouquinho um novo conceito, que é o conceito de variáveis. A gente vai ligar novamente a linha de comando de Python que está aqui. Eu vou só redimensionar ela para que fique mais ocupando melhor a tela. A gente viu que a gente pode escrever expressões de vários tipos, né? A gente fez expressões inteiras, por exemplo, 100 vezes 2 menos 3 elevado à quinta, né? Isso dá menos 43 e assim por diante. A gente pode fazer expressões com valores de ponto flutuante, que são representações no computador para números reais, né? 100.8 mais 3.71 vezes 3.14 elevado a 1.2. Isso pode ser resolvido por Python da mesma forma. E a gente finalmente viu também que Python é capaz de resolver expressões envolvendo dados textuais que a gente chama de strings, né? 3 vezes dados entre aspas na realidade eu estou pedindo a Python para calcular uma nova string, um novo texto formado por 3 concatenações. A gente fala de concatenação em strings, né? 3 vezes a palavra dados em sequência. Mas até o momento a gente não viu como é que Python armazena isso. Quer dizer, qual é a forma, como é que eu agora tenho acesso a esse valor, por exemplo, menos 43 que foi calculado há um tempo atrás? Como é que eu combino aquele valor com um outro valor, por exemplo? Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Eu tenho que calcular um dado complexo que depende de uma sequência de fórmulas. Então, eu poderia começar dizendo que vamos supor uma coisa realmente simples para iniciar a conversa. Vamos supor que eu queira calcular a área de um retângulo. Então, eu preciso, obviamente, fazer uma multiplicação, né? Eu vou multiplicar um lado por outro lado, né? Um lado 10, o outro lado é 12. A área do nosso retângulo é 120. Agora, o que acontece na realidade é que eu tenho não um retângulo, mas um paralelogramo e eu preciso calcular o volume de todo esse paralelogramo. Então, eu tenho que pegar esse valor anterior e multiplicar pela terceira dimensão, aí, pela dimensão de profundidade do nosso paralelogramo. Vamos supor que o nosso paralelogramo mede 35 nessa terceira dimensão. Então, a área geral do paralelogramo é 4.200. Agora, no caminho para isso, eu vou perdendo os dados originais. Eu só estou vendo os dados resultantes e as expressões resultantes. Uma forma da gente fazer isso em pequenos passos e de maneira a ter a ajuda do computador na memória por esses valores intermediários é o uso de variáveis. A ideia é que eu diga ao computador que determinados valores devem ser armazenados sob certos rótulos. Eu vou dizer, por exemplo, A é igual a 10, que é um dos lados do meu paralelogramo. Na realidade, é um dos lados do meu retângulo, que é a seção reta do paralelogramo. O outro lado, por exemplo, é igual a 12. E que o terceiro lado é igual a 35. Né? Você vê que eu dei 3 instruções para Python e Python não reclamou de nenhuma delas. Em particular, ele não me colocou nada na saída, né? Eu coloquei A igual a 10 e Python não me deu nada, ele só me deu o prompt de volta. Coloquei B igual a 12 e Python me devolveu o prompt, não reclamou. E finalmente fiz C igual a 35 e novamente Python me devolveu o prompt sem reclamar nada. O que aconteceu depois de cada um desses comandos? Python memorizou e associou cada um desses nomes que eu criei a os valores que eu coloquei do lado direito da atribuição. Cada linha dessa é chamada de uma atribuição. Eu estou associando uma variável a um valor. Se eu agora fizer referência a qualquer um desses nomes, Python vai saber ao que é que eu estou me referindo. Se eu der A, então, ele vai dizer 10. Por quê? Porque A está ligado ao valor 10 na memória do computador. Da mesma forma, se eu fizer B, ele vai fazer 12, já que B, na realidade, é um nome para 12.
mas o valor que ele realmente representa é 12. E finalmente C está ligado a 35. Veja bem que isso é diferente de escrever A entre aspas. Se eu escrevo A com aspas, eu estou me referindo a string A. Se eu escrevo A sem aspas, eu estou me referindo ao nome A, que está ligado a 10. Vocês lembram que a gente tentou utilizar nomes sem definir e Python reclamava que o nome não está definido? É exatamente a isso que ele se refere. Ele esperava que existisse uma variável com aquele nome e por isso ele reclama que não conhece o nome específico. Mas ele conhece agora A, B e C. Isso me permite agora definir outras variáveis a partir delas. Eu posso, por exemplo, fazer A vezes B para calcular a área do meu retângulo. E da mesma forma, eu posso fazer A vezes B vezes, deixa eu colocar espaço aqui, A vezes B vezes C, para calcular o volume do meu paralelogramo. Agora, eu novamente calculei o valor, mas não associei isso a nada. Nada impede também que eu armazene esses valores a partir das expressões formadas com as variáveis. Então, eu posso dizer área é igual a A vezes B. E Python, novamente, armazenou, associou área, o nome área, sem aspas, é um nome, uma variável, a gente chama isso de variável, a o resultado dessa expressão. Vê bem, área está ligado não a A vezes B, mas ao resultado dessa expressão, que era A vezes B, a gente já viu, é 120, porque A é 10 e B é 12. Então, a área, se eu der Enter, depois de colocar a área, vai ser 120. Da mesma forma, eu posso colocar volume como sendo área vezes C. E se eu agora vir o que é que está calculado em volume, eu vou ver que isso é 4.200. A vantagem dessa forma de trabalhar é que eu tenho memória. Eu posso ter acesso aos valores intermediários. Eu tenho o valor de A, de B, de C, de área e de volume. Nada me impede que eu calcule agora, por exemplo, se eu tivesse 10 desses paralelogramos, eu posso dizer que eu tenho uma certa quantidade e eu posso ter um volume total. Eu vou chamar volume total, vou criar um novo nome, dessa vez vai ter veja bem que tem que ter um sublinha, um underscore, ao estilo do que se usa em e-mails, por exemplo. Tem que ser um nome só, não pode ser volume espaço total, tem que ser um único nome, volume sublinha total, igual a volume vezes a quantidade de elementos que eu tenho. Qual é o volume total? Volume total, ele está aqui armazenado, 42.000. Essa é a ideia do uso de variáveis. Do mesmo jeito que a gente fez uso de variáveis inteiras, a gente pode fazer uso de variáveis de ponto flutuante. Eu vou usar aqui outras variáveis, x, por exemplo, para armazenar 1.0. Pi pode armazenar 3.14 e assim por diante. Também a gente pode armazenar palavras. Então, palavra é, por exemplo, programa. O nome, a variável palavra, agora armazena o nome programa. A gente pode recuperar tudo isso. Programa, desculpem, palavra, o nome da variável. Armazena programa, pi armazena 3.14 com um erro, já que ele é um ponto flutuante, e x 1.0.